Muito bem. Nós vamos ler aqui em Lucas, no capítulo 5, no versículo 12. Estando Jesus numa daquelas cidades, veio à sua presença, um homem leproso. Vendo a Jesus, prostrou-se com o rosto em terra e rogou-lhe: Senhor, se quiseres, podes limpar-me. Ele, estendendo a mão, tocou-lhe e disse: quero ser limpo. E imediatamente a lepra desapareceu dele. Ordenou-lhe Jesus que a ninguém o dissesse, mas vai, disse Jesus, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou para que lhe sirva de testemunho. Mas a sua fama se espalhava ainda mais, e ajuntava muita gente para ouvi-lo, para ser por ele curada de suas enfermidades. Ele, porém, se retirava para lugares desertos e orava. Bem, nós temos nesta mensagem o título surpreendente: o administrador nato. E olha, eu quero dizer uma coisa para vocês: gostaria de ter esse homem junto comigo. Homem com esse perfil, com essa capacidade de administração, gostaria de ter junto comigo, aqui na igreja, aqui na Maná, para que nós pudéssemos aprender com ele com relação a administrar coisas grandes. Porque você vê a questão de purificação de alguns leprosos na Bíblia, e você sabe que leproso não podia ficar de forma nenhuma, junto com a comunidade, radicado no meio da sociedade, da multidão, muito menos na família, porque a lepra daquele tempo era altamente contagiosa, e as pessoas ficavam confinadas no lugar. Se você, desavisado, aproximasse, a pessoa gritava imundo, para que você tivesse uma noção que aquele não era o lugar para ir, e que aquilo era muito contagioso, aquela lepra. Agora, a pergunta é a seguinte: como que esse leproso fez para estar na presença do Senhor, uma vez que Jesus vivia rodeado de uma grande multidão? Se ele era leproso, ele não foi como aqueles outros que saíram da presença de Cristo, debaixo de uma palavra, e a lepra desapareceu. Esse não, esse saindo até Jesus com a lepra, ele levou a lepra até Cristo. Os outros saíram levando a lepra embora, mas esse foi o contrário. Agora, o que as pessoas perguntam para mim: pastor, como que essa pessoa fez para ter condição legal de chegar à presença de Cristo e não ser enxotado dali por todos, Porque um leproso não poderia estar no meio do povo, no meio da multidão. O fato é que alguns versículos antes, aqui no capítulo 4 de Lucas, no versículo 40, diz que ao pôr do sol, todos os que tinham enfermos de várias moléstias os traziam, e pondo as mãos sobre cada um deles, ele os curava. E também de muitos saíam demônios, clamando: tu és o Cristo, Filho de Deus. Ele, repreendendo-os, não o deixava falar, porque sabiam que ele era o Cristo. Agora, veja você uma coisa: por que nós damos palestras sobre esse leproso como um grande administrador, um administrador nato? Porque ele teve a capacidade de administrar o pôr do sol, porque a lei era até certas horas do dia, mas depois aqui, ao pôr do sol, todas as pessoas estavam livres, e colocavam essas pessoas em camilhas ali naquelas estradinhas onde Jesus passaria, e ele ia curando a todos, e endemoniados, expulsando os demônios, e demônios saíam gritando, e leprosos eram purificados. Era assim. Então esse leproso, ele soube administrar o pôr do sol. Queridos, aprendamos a administrar coisas grandes. Existe alguma coisa mais bela que o pôr do sol? Determinado lugar, determinado ângulo, o sol se pondo, algo lindo, encantador, maravilhoso e grandioso. Ele soube administrar o pôr do sol. Ao pôr do sol, todos os que tinham enfermos de várias moléstias nos traziam, e pondo as mãos sobre ele,
Sobre cada um deles, ele os curava. Também de muitos saiu demônios, clamando: Tu és o Cristo, Filho de Deus. E ele, repreendendo-os, não os deixava falar, porque sabiam que ele era o Cristo. Um administrador nato. Porque leproso nessa história somos nós. Eu nem tenho prazo hoje de falar sobre lepra numa casa. Eu não tenho prazo hoje para falar sobre lepra numa parede, sobre lepra num guarda-roupa, num vestido. Mas esse aqui é um caso que me encanta, porque ele é diferenciado de todas as outras purificações do Novo Testamento. Porque essa pessoa, ela se encontrou numa condição legal de estar na presença do Senhor. Ela legalmente, ela arquitetou na sua mente, no seu coração, um plano. Porque eu insisto, leproso é esse homem. E quem tem problema vem a Cristo. Quem tem problema vai a Cristo. Esteja essa pessoa onde estiver, esteja em que condição. O Senhor que está me vendo nesse momento, a senhora que está me vendo, esse vídeo, na sua casa, na sua firma, no seu trabalho, em qualquer lugar, na fazenda, no sítio. Nesse momento, quem tem problema, corre para os braços de Cristo. Mas ele tinha que administrar, porque ele sabia, e se ele não soubesse que Jesus não veio atropelar a lei de Moisés, ele iria ficar sabendo quando chegasse na presença de Jesus. Jesus não veio destruir a lei de Moisés, mas diz Isaías 42, 21, ele veio para cumprir a lei de Moisés e tornar a lei de Moisés gloriosa. Aleluia, louvado seja Deus. E esse moço, ele soube administrar, porque logo que o sol se pôs, ele estava em condição de andar, de mexer e de procurar o socorro. E o socorro, ele sabia que estava com Cristo. E quem assenta no coração, quem tem essa capacidade de administrar os seus problemas, da sua vida, da sua família, da sua empresa, da sua igreja, quem tem essa capacidade, o Espírito Santo guiará os seus passos até Cristo. Amém, Jesus. Porque ele estava num lugar, Jesus estava no outro. Agora, mesmo que o sol já se pôs, o problema agora é chegar a tempo a Cristo, porque ele andava. Ele estava de aldeia em aldeia pregando o evangelho da graça do Senhor. Então ele estava mexendo, andando, entrava no barco, atravessava o mar, estava do lado de lá. Quer dizer, era uma rotina. Mas esse rapaz, ele arquitetou tudo na sua mente. E quando o sol se pôs, que ele saiu debaixo dessa legalidade da lei, ele então correu para os braços do Senhor. E ele chegou ali, vendo a Jesus. Ele não teve muitas dificuldades para encontrar Cristo, porque os cadeados estão na mente, os cadeados estão no cérebro, as correntes. O apóstolo diz assim que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. Cadeado na mente. E uma pessoa dessa forma jamais ele vai saber administrar. Tem gente que não sabe administrar a própria vida, não é verdade, querido? Mas esse administrou uma coisa grandiosa, bela, o pôr do sol e a sua purificação, porque a lepra desapareceu do corpo desse rapaz. Ele chegou ali e veja só como esse rapaz ele era bem intencionado e como esse rapaz ele tinha muitas qualidades. Prostrou-se com o rosto em terra. E não é para impressionar Jesus não, viu? Estava dentro dele. Isso não é uma falsa humildade, uma humildade superficial. Não, isso estava dentro dele. Ele prostrou-se com o rosto em terra e rogou-lhe: Senhor, se quiseres podes muito bem limpar. Mas eu quero ensinar duas coisas para você nesta noite. Para você alcançar uma bênção do Senhor, peça ao Espírito Santo, peça a Deus a capacidade de administrar coisas grandes, a capacidade de administrar coisas belas. O pôr do sol é algo belo, glorioso e grandioso. E depois
atenta para a vontade de Deus. As pessoas atentam para tudo o que é vontade. Vontade do pai, vontade da mãe, vontade da mulher, vontade do marido, vontade dos filhos, a minha própria vontade, primeiro eu, segundo eu e por último eu, mas a vontade de Deus ela é esquecida. O rapaz ele diz: se quiseres, bem podes limpar-me. Administrador de coisas grandes, o Senhor estava vendo isso, percebeu essa questão dele, essa capacidade de administrar. E depois a humildade, prostrar-se com o rosto em terra. E agora atentar para a vontade de Deus. Se quiseres, bem pode limpar-me. Ele estendendo a mão. Os outros que foram apenas purificados, ele não estendeu a mão. Ele lançou uma palavra. Mas aqui, como houve um esforço, sabe, um esmero muito grande para chegar até Cristo, olha a recompensa do Senhor. O Senhor sabia, esse moço se esforçou muito para chegar até mim. Ele quebrou muitas barreiras, dificuldades, ele superou muitas dificuldades para estar aqui nesse momento. Olha o carinho do Senhor. Ele estendendo a mão, tocou-lhe, houve um contato e disse-lhe: quero ser limpo. Como não? Uma pessoa dessa forma, uma pessoa com esse perfil, como o Senhor negar um milagre desse? Deixar de exercer misericórdia para uma pessoa com esse perfil, administrador grande, humilde, e que atente para a vontade de Deus. Ele estendendo a mão, o gesto de carinho, de recompensa, tocou-lhe e disse-lhe: quero ser limpo. E imediatamente a lepra desapareceu dele. Louvado seja o nome do Senhor. Ordenou-lhe Jesus que a ninguém o dissesse, mas vai, disse ele, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação que Moisés determinou para que ele sirva de testemunho. Lembra que há pouco eu falei que o Senhor não veio para destruir a lei de Moisés? O Senhor veio para cumprir a lei de Moisés e torná-la gloriosa. Agora veja você que coisa interessante. Veja que coisa linda. Depois que o rapaz já estava purificado, ele disse: vai mostrar-te ao sacerdote. Porque na verdade o sacerdote tinha que dar um alvará de que de fato aquela pessoa estava limpa, porque o sacerdote tomou conhecimento daquele caso. Vai ao sacerdote, recebe um atestado que ele estava leproso. Há uma constatação. Agora tem que dar um atestado, um alvará de cura, de libertação. O sacerdote bate o carimbo ali e diz: você está limpo, você está purificado da tua lepra. Pode ir para a sua casa, para a sua família, ser radicado novamente na sociedade. Mas vai, disse o Senhor Jesus, mostra-te ao sacerdote e leva alguma coisa na tua mão. Oferece pela tua purificação. Queridos, se você quer ajudar a nós, você quer ajudar, semear nessa obra missionária, você alcançou um milagre já do Senhor e quer nos abençoar, traz na sua mão. Houve um milagre, houve uma purificação. Esse homem está muito feliz e o Senhor disse: vai mostrar ao sacerdote, porque eu não vim atropelar a lei de Moisés, mas cumprir ela e torná-la gloriosa. E oferece pela tua purificação o que Moisés determinou para que ele sirva de testemunho. Ou seja, você vai lá e leva na sua mão uma oferta. O valor é exatamente aquilo que Moisés determinou, para que ele sirva de testemunho, disse o Senhor. Você quer nos abençoar? Você quer
plantar uma semente nesse terreno fértil da Maná, que nós primamos, nós estamos alicerçados pela palavra de Deus. A nossa rocha é Cristo. A palavra que nós pregamos é a Bíblia Sagrada. Você tem acompanhado as ministrações, é a pura palavra de Deus. Nós não vamos deixar de pregar a palavra de Deus nunca. Paulo diz: porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Cristo era o assunto do ministério de Paulo, juntamente com a sua cruz. Esse é o assunto do nosso ministério. O Senhor Jesus é a palavra de Deus, é a cruz de Cristo, é a sua misericórdia, é o arrebatamento da igreja, é o seu amor para com o mundo perdido, é o juízo de Deus, como nós falamos há pouco numa ministração. São os assuntos da nossa ministração, do nosso ministério. Você pode nos achar, você pode, pela internet, os vídeos estão no YouTube, já tem aí já dezenas de vídeos no YouTube, você pode acessar ali, ouça na sua casa, radicado aí no meio, no seio da sua família, porque a minha família tem alimentado desse maná, a minha família tem comido desta comida maravilhosa, é maná, é de excelente qualidade. O Senhor pegava dessa comida semelhante, e oferecia a anjos, está no Salmo de número 78, é uma comida de excelente qualidade, não é como algumas comidas que eu tenho visto por aí, e pela internet mesmo, na televisão, azeda, comida que certamente vai te dar uma indigestão espiritual. Essa é a comida de excelente qualidade, pois é a palavra de Deus. Você aqui vai conhecendo a verdade, e o Senhor Jesus diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A mentira não liberta ninguém, o engano, a fantasia, a lisonja, isso não liberta ninguém. A bajulação não liberta ninguém. O que liberta é a palavra de Deus, é conhecer a verdade. Glória a Deus, é isso. O que come, você com a sua família aí, o que realmente traz vida para você é alimentar de toda a palavra. Nós vamos estar pregando aqui de Gênesis a Apocalipse, é de toda a palavra. Nem só de pão viverá o homem, disse o Senhor para aquele tentador. O vil tentador ali no deserto, mas o homem vive de toda a palavra, em alimentar do maná, de toda a palavra que sai da boca de Deus. É isso que dá vida a você, querido, é isso que dá vida a senhora, irmã, e a sua família, é isso que leva vida ao seio da sua família. Esse leproso, ele muito me ensina, porque superar dificuldade é uma necessidade de todos nós. E eu costumo ensinar para a igreja, em qualquer lugar do Brasil, que a vida cristã, a carreira cristã, a senda da fé, ela é uma corrida com obstáculos. Essa que a gente vê por aí no esporte, é uma corrida com obstáculos. Você tem que ir pulando, saltando obstáculos, para que você possa chegar ao porto final e com nota máxima do Espírito Santo de Deus. Um dos santos, ele diz assim: se o Senhor estiver comigo, eu posso saltar uma muralha. Veja só que coisa forte. Se o Senhor estiver comigo, eu salto uma muralha. Se o Senhor Jesus Cristo estiver comigo, eu vou romper no meio de um exército inimigo. Diz assim aquele santo no Salmo de número 18. Então, esse homem, ele ensina muito para nós a superar dificuldades, porque o leproso era ele. Quem precisava de Cristo era ele. Agora, me diga se não tem algumas pessoas que no momento presente estão imaginando que Jesus é que precisa deles. Não é verdade? Tem pessoas que imaginam que é Jesus, que é Deus que precisa dela. Não, nós somos algo pequeníssimos. Nós somos alguma coisa, diz que postos em balança, os homens são mais leves do que a vaidade.
Veja só, na balança de precisão do Espírito Santo do Senhor. Diz Isaías que todas essas nações, são mais de 200, no planeta, mais de 7 bilhões de habitantes, tudo isso aos olhos de Deus, diz Isaías, é como a gota de um balde. Você pinga ali aquela última gota, são as nações aos olhos de Deus. É uma coisa pequeníssima. Ele diz assim: ó vermezinho de Jacó, ó bichinho de Jacó, uma coisa pequeníssima. Então é nós que precisamos do Senhor, é nós que temos que esforçar para obedecer o Senhor, para estar com Cristo, para estar onde Jesus está. Foi o que esse rapaz fez, e ele conseguiu chegar ali, e conseguiu esse prêmio, porque é um prêmio maravilhoso, porque jamais, ele poderia imaginar isso. Com uma palavra o Senhor poderia mandar a lepra dele embora, mas estendendo a mão para ele, tocou-lhe e purificou ele da lepra. Queridos, o Senhor está estendendo a mão para cada um de vocês nessa noite. O Senhor estende a mão, você pode tocar, está tão próximo de você, que a pessoa fica no emaranhado da problemática da vida, e acha que Cristo, Deus, está tão longe, mas está perto de você. Ele estendeu a mão e tocou a mão do leproso e disse: quero ser limpo. Imediatamente a lepra desapareceu dele. Eu quero perguntar, a que distância a senhora, minha irmã, o Senhor, meu irmão, a que distância vocês estão de Cristo? Pastor, por que o senhor está perguntando isso? Porque um dos santos, passando por um momento muito difícil, ele diz assim: desde o fim do mundo, desde o fim, uma terra longínqua, lá no fim do mundo, estava sentindo distante de Deus. Desde o fim da terra, eu clamo a ti, por estar abatido o meu coração. A que distância o meu irmão está de Cristo? A que distância, irmã, a senhora está se sentindo de Jesus? Está lá no fim do mundo? Ou está próxima, a ponto de Jesus te tocar como esse leproso aqui, de Lucas no capítulo 5? A distância, porque o cadeado está aqui na mente. O diabo coloca cadeado na mente das pessoas e faz as pessoas imaginar que está longe de Deus, faz as pessoas imaginar que Deus nem olha mais para elas, e faz a pessoa imaginar que nem existe Deus. O Salmo 14, o Salmo de número 53, disse o homem sem sabedoria, o nécio no seu coração: não há Deus. Veja só, isso é um cadeado na mente. Deus está longe de mim, Deus esqueceu de mim. Na verdade, nem a Deus. A pessoa pensa assim, e às vezes ele sucumbe desta forma, nessa condição desesperadora, caótica. Mas o Senhor está perto de cada um de nós, diz o Novo Testamento, ainda que não esteja longe de cada um de nós, como está lá no livro de Atos. Aprenda a superar dificuldades, porque a carreira cristã é uma carreira com obstáculo, é uma pista com obstáculo. Administre coisas belas, coisas que de fato importam para você. Não adianta administrar coisas que importam tão somente para a família, para o vizinho, enfim, para o amigo. Coisas que importam para mim, para você. Administre bem. Ele administrou o pôr do sol, a beleza, a grandeza, porque ali era o sol ia se pondo, desaparecendo, e a sua lepra também. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E ele foi até Cristo, teve a guia do Espírito Santo de Deus, de ir até o Senhor, encontrou o Senhor, humilhou com a boca no pó, e disse: se quiseres, atentou para a vontade de Deus. O contrário de muita gente, que atenta para a sua própria vontade. E tem gente que olha só para o seu próprio umbigo. Essa é uma realidade. E tem gente que o Deus dele é o ventre. O Deus de certas pessoas é o ventre. A glória dessas pessoas só se assenta, só cuida de coisas terrenas, a sua glória só se assenta no que é vergonhoso. O Deus desses homens, dessas pessoas, é o ventre. Lembra daquele Esaú? A barriga roncou e ela atendeu. E lembra de Jacó?
que se esforçou até demais, né? Mas conseguiu a bênção de Deus, a bênção da primogenitura. Lembre-se, você é igreja, e você, como igreja, é primogênito, é uma igreja do Senhor, porque a igreja do Senhor Jesus é uma igreja de gente criativa, de administradores. A igreja do Senhor Jesus Cristo, como diz Hebreus, é a igreja dos primogênitos, cujo Deus não é o estômago, como Esaú. Por isso eu quero terminar com esse lembrete, ó. Amei esse leproso, eu vou colocar assim: amei esse leproso, amei a Jacó, porém esses que um Deus é o ventre, aborreci Esaú. Diz assim o Espírito Santo do Senhor. Deus abençoe e até a próxima.